A paz do Senhor para a sua vida. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo enviando para os seus amigos, seus irmãos. Quero falar um pouco sobre a reconciliação. Nós percebemos que os conflitos familiares, conflitos interpessoais, ele se agrava nesta vida, nesses dias da modernidade ou pós-moderno. Os conflitos eles se agravam mais entre as pessoas, até mesmo que não se conhecem, no trânsito, na escola, na empresa, dentro das residências. Isso quer dizer que a necessidade de reconciliação, ela aumenta entre as pessoas. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se reconciliar quando perde a amizade ou fica chateada por causa de um problema ou de um falatório. Elas vivem depois disso dividida, vive com bronca, como diz a palavra popular, uma contra a outra, e param de se falar. E isso até mesmo entre aqueles que professam a fé. Mas o que Jesus demonstra sobre isso? Nós vamos perceber que Jesus dá um valor muito grande para a reconciliação familiar, reconciliação entre as pessoas, entre irmãos. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. A Bíblia nos diz que Deus, o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que Deus nos chamou para a paz. Também Paulo fala em Romanos capítulo 12, quando depender de nós, que é para seguirmos a paz com todos os homens. Isso é a ideia de vivermos bem, de vivermos conciliados, vivermos em união, vivermos em um só espírito. Nós temos a carne que ela é conflituosa quanto a essa situação. Nós temos as manifestações malignas que combatem contra o ser humano, para que este venha viver separado um do outro e, por fim, desagradar a Deus. Nós temos o sistema do mundo que é sustentado pelo diabo, por consequência do pecado, e os homens vivem em conflitos, guerras regionais, guerras de países, de cidades, guerra entre fardas diferentes, ou seja, policiais de uma farda contra outra, partidos políticos. Então nós percebemos que o conflito ele é grande e ele se agrava. Guerra e rumores de guerra. Mas Jesus ele dá um valor muito grande para isso. Muitas pessoas, para a reconciliação, muitas pessoas até procuram viver uma vida religiosa agradável e que se chama de espiritualidade, mas tem dificuldade de viver uma vida de conciliação ou de reconciliar com o seu semelhante. Muitas pessoas demonstram virtudes com suas palavras e com suas obras como alguém espiritual, entretanto tem dificuldade de conviver com o seu semelhante, quando este lhe ofende, quando este pratica o mal. A Bíblia nos diz que é para nós amarmos até os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, falar bem daqueles que nos amaldiçoam, abençoar e não amaldiçoar. Mateus capítulo 5, versículo 44. Então Jesus ele sempre procurou a reconciliação. No capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim: portanto, se trouxeste as tuas ofertas diante do altar e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Ficará ali até pagar o último centavo, tudo que se deve. Então nós precisamos
buscar reconciliação para vivermos bem, para que a nossa comunhão com Deus também não seja interrompida. Quando se fala de família, Paulo fala do marido e da mulher, que o marido tem que tratar a mulher como convém para que a oração deles não seja interrompida. Fala de vivermos bem um com o outro. Paulo disse, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará a brasa de fogo sobre a cabeça dele. Então isso vai fazer com que ele se toque, mude a maneira de pensar a teu respeito. Tudo está traçando e levando para a reconciliação e ter uma vida interpessoal agradável. Então, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, procura resolver isso, porque senão você será prejudicado. Jesus se preocupa com as relações humanas. Antes que ele te coloque na cadeia e você tenha que pagar tudo, tem que ficar ali até pagar a sua dívida prisional. Então volte. Também no capítulo 18, a partir do 15 de Mateus, Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, vai você com ele e repreende-o por causa daquele mal. Se ele se arrepender, você ganha ele. Agora, se ele não quiser, é outro problema. Se for necessário, leve testemunho. Se ele não ouvir as testemunhas, se ele não se arrepender, leve até a congregação. Se ele não ouvir a igreja, você considera com pessoas que ainda não têm o temor de Deus. Mas percebemos que a reconciliação é algo que nós precisamos viver. Talvez não se trata de uma aproximação física. Os pastores de Abraão com de Ló, seu sobrinho, estavam tendo conflitos. E separar Abraão de Ló foi uma das soluções encontradas para que vivesse bem um com o outro. Viver bem. Isaac, quando chega em um certo lugar, os homens daquele lugar procurou de todos os modos perturbar a vida de Isaac, filho de Abraão. Mas ele era longânimo, paciente. Ele tentou de todas as formas a manter a paz, se distanciando, até que a bonança veio. Existem situações na nossa vida de conflitos que elas nunca se acabam e que algumas delas poderiam melhorar essa relação. Agora, o que nós estamos fazendo para vivermos bem com o nosso semelhante? Vivermos bem com as pessoas. Quando elas nos ofendem, como é que nós correspondemos? Quando elas nos pedem perdão, nós perdoamos ou apenas falamos com os lábios, mas o coração continua distante e depois comentários desagradáveis a respeito? Então, percebemos que na Bíblia a ideia de viver bem com o semelhante com o outro, de reconciliar, de amar o próximo, é muito forte. Isso é tão verdade que quando você olha no Êxodo capítulo 20, quando fala do decálogo, os 10 mandamentos, 6 mandamentos está falando do relacionamento do homem para com o seu semelhante. 4 deles é que fala do seu relacionamento com Deus. Isso é, os 10 mandamentos que está lá no Êxodo capítulo 20. Então precisamos, queridos e amigos irmãos, você que seja cristão ou não, faça de tudo para viver bem com o seu vizinho, com a justiça, viver bem com o seu patrão, com o seu empregado. Não é fácil, porque às vezes somos provocados, somos instigados ao mal, a carne também não quer sujeitar, nós agimos baseado em nossas razões e justificativas, que no final ninguém ganha e todo mundo perde. Então precisamos procurar ajuda em Deus. Peça orientação de Deus. Deus vai te orientar. Não queira viver à base das suas justificativas, das suas reações e relações ofensivas para dizer que está correto, que talvez no final quem perde tudo é você. Então precisamos viver em paz com todos, quando possível. Talvez da sua parte
da parte da pessoa não seja possível, mas faça a sua parte. Jesus nos chamou para a paz. Deus te abençoe.